aí pessoal, beleza? Sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connect, beleza? Peço para que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e faça parte dessa nova história de falar do nosso Vasco da Gama. Hoje aqui no estúdio da Rádio Onda Mix FM, né? Vocês conhecem muito bem a rádio que eu tenho um carinho, que durante anos eu cuido e levo para você, torcedor, em primeira mão. Claro, não poderia faltar a camisa do Vasco, as taças aqui, que aqui, independente da minha responsabilidade com a rádio, eu sou torcedor do Vasco, todos sabem, isso veio a pouco. Mas enfim, você inscrito no canal, você que acompanha o canal, isso porque eu passei uma noite, já vou falar sobre o Levin, já vou falar sobre o time do Vasco ontem, nós já vamos conversar sobre a estrutura, né, do Madureira, enfim. Galera, eu me propus há um tempo atrás, quando eu falei, vou largar, vou deixar as coisas que eu tenho de lado e vou seguir a questão do Vasco. Eu amo o Vasco. E desde o momento que isso é levado muitas vezes para dentro de campo, no meu caso e tal, como estava sendo antes que eu assumisse aqui o canal e tudo mais, eu, Eduardo Ferrari, enfim, assumi a bronca, criei esse canal para que a gente falasse de Vasco. Vou criticar quando tiver a crítica, tiver que ser criticado, vou falar bem quando tiver que falar, mas nunca vou pregar o pessimismo. Isso não faz parte do meu cotidiano, não faz parte da minha vida. Não vou levar isso para dentro de campo, tá certo? Essa é a minha visão, a minha opinião, né, e tudo mais. Aí, rapaziada, surgiu a questão do jogo ontem contra o Madureira. Jogo decisivo, Taça Rio, valendo R$1 milhão. E eu, Eduardo Ferrari, é óbvio, durante a semana publiquei aqui que estaria na partida, como em todas as outras partidas do ano passado, transmitindo, levando as informações para vocês direto do campo de jogo. Eu amo fazer, é uma coisa que eu amo, estar no campo de jogo, levando para você informações do Vasco em primeira mão, acompanhando, viajando, dói muito, enfim. Porém, a estrutura do Madureira não nos ofereceu um mínimo que é a internet. Aí é do clube do Madureira, não... Nossa, eu não estou aqui para discutir com a instituição do Madureira. Mas enfim, passou. Conseguimos já, de certa forma, levar a transmissão para você. Grandes emissoras passaram a mesma dificuldade, lembrando aqui, só para pontuar aqui na realidade, ontem, no estádio do Madureira. Aí veio o Marcelo Cabo, de repente eu recebo a escalação oficial do Vasco, com um time alternativo, um time de segundo escalão, reserva, considerado reserva, para ser mais exato aqui. Com isso, o Vasco, claro que teria dificuldades, é óbvio que teria dificuldades. Time reserva, contra o Madureira, dentro da casa dos caras, os caras estão acostumados com o campo. Enfim, os meninos fizeram lá e nós tivemos a expulsão do Laranjeira. Eu acho que o Índio não é árbitro de futebol há anos. Essa é a minha opinião. Eu acho que aquele cara não é árbitro de futebol há anos, já deveria pendurar as chuteiras. Eu acho que deveriam haver um tempo de vida útil para juízes, principalmente quando o cara não tem qualidade desde o início da carreira. Essa é a minha visão, né? Essa é a minha visão. Aí, enfim, o Vasco conseguiu, de certa forma, um bom resultado pelo time que o Marcelo Cabo mandou a campo. Aí, não concordo com o time que ele mandou a campo. Vale R$1 milhão.
Ah, mas o Vasco deve 832 milhões de reais. Não interessa. Menos 831. Ponto. Desde o momento que diminua a dívida, isso é o que importa. É isso que importa. Pelo menos para mim. Esse é o meu entendimento. Aí tem o Vasco Pix, ontem até 2 horas da tarde, 200 e poucos mil, aí seria o quê? 1.200.000 e tudo mais. Não estou dizendo que o Vasco está eliminado, mas pode ocorrer 1-0, não sei, vai jogar em São Januário e é futebol, né? É futebol. Daí o Vasco entrou em campo, acompanhando o jogo, aquela dificuldade, né, do campo de jogo e tudo mais. 1-0 Madureira, terminou o jogo e tudo mais, seguiu como vocês viram. Decisão, sábado em São Januário. Resultado mínimo, garante o Vasco nas finais. Beleza, show de bola. Não concordei ontem com o time B, o time considerado B, segundo time. Poderia ter entrado com o time A. Por quê, Eduardo? Porque o Vasco vai enfrentar esses jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E os jogadores, tá, que foram poupados ontem deveriam estar em campo. Porque são esses os jogos. Os jogos são esses. Campo ruim, local ruim, de acessos. Os acessos serão ruins. Sabemos muito bem disso. A guerra é essa, velho. A guerra é essa. Então, sendo extremamente crítico ao jogo de ontem e a postura, tá, do departamento de futebol que resolveu colocar um time alternativo. Não concordo, tá errado. Ontem foi dia para teste de Série B. Fazer testes. Os jogadores de cima. Pode, não, mas aí não tem desculpa. Era para botar o time A e ponto. Garantir ontem é resultado e preserve São Januário. Lá o São Januário, campo melhor, nossa casa, tudo mais. Tem que jogar com o time A fora de casa. Deveria ter feito isso. Para que nós fizéssemos, na realidade, uma análise desse Vasco, do time do Vasco, que vai enfrentar jogos complicados na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro ponto. E eu encerro aqui. Tá errado. Na minha opinião, foi o pensamento errado. Aí, ontem à noite, chegando aqui no estúdio, que eu me desloquei direto para o estúdio, para que eu pudesse... Fiquei tão chateado ontem, tão horrorizado, que eu vim para o estúdio e falei, cara, eu vou fazer alguma coisa, vou melhorar as coisas no estúdio para que eu volte, para quando houver esse tipo de jogo, eu possa levar a transmissão com a qualidade que nós sempre tivemos, com honestidade, com tranquilidade, com a galera da bancada, trazendo os profissionais para o estúdio, enfim, fazendo o jogo da melhor maneira possível, credenciando as pessoas, enfim, cumprindo protocolos junto a FERJ, CBF, Comebol, como sempre foi com o teste da Covid, que vocês conhecem muito bem. Beleza, tudo resolvido, tudo certo. Relacionado a isso também, é o meu pensamento, eu acho o melhor caminho a ser traçado aqui para que a gente possa dialogar, fazer os jogos em loco, fazer os jogos de estúdio, tá? Quando eu ver, não tem estrutura, não tem internet, não tenho o que oferecer, nós levamos a nossa, mas não funciona, enfim. Aí eu vou entrar no assunto Luiz Roberto Levinciano, que entrou ontem com recurso especial e extraordinário e leva as eleições do Vasco ao STJ e ao STF. A discussão da Justiça Eleitoral pelo presidente do Vasco em 2020 ganhou nesse fim um novo capítulo. Luiz Roberto, candidato que levou mais votos na votação presencial em São Januário, no dia 7 de novembro, invalidada na segunda instância do Tribunal Desportivo do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça, na realidade, né? Ingressou com recurso especial e extraordinário para levar a julgamento em Brasília, o Superior
Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo, né, Tribunal de Justiça Federal, STF, respectivamente. Esporte Mundo News teve acesso aos detalhes no caso e tudo mais, além de levenciano Roberto Monteiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, também entrou com esse recurso especial e extraordinário. Os 4 recursos possuem como objetivo anular a discussão por maioria da primeira Câmara Civil do TJRJ, onde por meio do desembargador Custódio de Barro Toches, relator do voto vencedor do julgamento em segunda instância, validou a eleição híbrida no dia 14 de novembro, que teve Jorge Salgado como vitorioso e posteriormente foi empossado no cargo para o triênio 21-23. Os recursos especiais. Em recurso especial, Levin afirmou irregularidade já em primeira instância, quando a liminar para realização da eleição virtual foi deferida por meio da emenda por Mussa, então presidente da Assembleia Geral do Vasco. Depois o próprio clube, à época, já teve ter comparecido ao feito. A defesa deixa o questionamento que isso não poderia ter sido promovido de primeira unilateral. Então, galera, claro, estava lendo aqui, é óbvio. Galera, eu, com tudo aqui, não sei se vocês entenderam e tudo mais, tá aqui o processo na minha frente. Por meio dessas razões, o recorrente confia que será dado e promovido, e esse em especial, diante da violação, diante dos artigos aqui apresentados, a primeira Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dessa vez julgando-se expressamente a questão da emenda da petição inicial feita sem ausência dos réus. Enfim, galera, eu prego aqui no canal sempre, o assunto é político, vamos falar de política, relacionado ao Vasco. O assunto é Vasco, vamos falar do Vasco. O assunto, cara, nós temos gente, na realidade, nós temos e precisamos entender de uma vez por todas que o Vasco precisa ser tratado como prioridade. Essa cruz, esse time, precisa ser respeitado e voltar ao caminho normal. A questão política atrapalhou o ano passado inteiro dentro de campo. Isso é fato. Esse ano, novamente, eu espero que não atrapalhe. Porque a questão está séria, é Série B. A questão é Série B. Então eu espero que tudo se resolva, que quem tem direito, assim como Levin, vou para a justiça, aí caminho judicial, judicializado, e ele vai para o caminho. Se ele for o vencedor, que é o que eu apoio no dia 7, o vencedor, na minha opinião, ganhou as eleições do Vasco, foi então o Levenciano no dia 7. As eleições que são válidas. Mas o presidente empossado não foi ele. Então eu, Eduardo Ferrari, vou continuar apoiando a instituição. Pode ser presidente Levin, pode ser Jorge Salgado, pode ser o Júlio Brandt. Eu vou continuar defendendo a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá certo? Daqui para frente, vamos esperar que a justiça seja feita e que o Vasco ande por caminhos mais seguros, mais tranquilos. Mares, já que nós temos por símbolo um navio. E peço para você, torcedor do Vasco, acalma o coração. Vamos apoiar o clube, porque fora de campo já tem muita briga política. Não vamos fazer parte desse quadro, não. Eduardo, mas tem revolta. Sim, é revoltante.
mas vamos daqui para frente tentar, pelo menos, entender e aceitar que o Vasco tem que estar acima dessas pessoas. Todas essas pessoas. Todas. Tá? Todas. Porque quem paga a conta, quem paga o pato, somos nós. Aí, ontem criaram um Pix, anteontem, e nós já estamos contribuindo com o clube. Com o clube. Tá certo? Então, vamos pensar na instituição e apoiar a instituição. Isso é um ponto que eu deixo aqui. É nisso que eu acredito, é isso que eu vou continuar pregando aqui no canal Vasco Conecta. Certo? Deixo aqui meu agradecimento, espero que todos tenham compreendido. Desculpe quem conseguiu assistir o vídeo até o final, depois deixa um comentário. Desculpe o longo vídeo aqui, mas a nossa pegada vai ser essa a partir de hoje. Espero vocês aqui no canal Vasco Connection hoje, durante o dia, com novidades. É domingo, não interessa. Vamos trabalhar, vamos para cima. Hoje é dia de trabalho aqui no estúdio, vamos montar o estúdio e deixar e fazer com que você receba da melhor forma possível, como sempre foi, as transmissões aqui da Rádio Onda Mix FM. Tá certo? Então eu sou Eduardo Ferrari. Saudações vascaínas. Tamo junto. Fecha aí no canal. Vai lá, deixe seu joinha, seja membro. Fecha comigo aqui, galera. Tamo junto. Beijo no coração de todos.